Bauman começa o texto O Segredo Bem Mais Guardado da Sociedade de Consumidores, narrando uma história sobre a promoção de jovens e a atração pela mercadoria. Ele, logo no início do texto, ele remonta a um comentário do cineasta e também sociólogo, mas mais conhecido como crítico de cinema, Siegfried Kracauer, produtor de filmes e crítico literário de arte, sociólogo alemão, que escreveu um livro bastante importante para crítica literária e crítica de cinema nos anos 40, analisando a propaganda nazista, né? Então, o Siegfried Kracauer faz um destaque lá e fala da corrida aos inúmeros salões de beleza em Berlim nos anos 30, logo no período prévio à Segunda Guerra Mundial, né? E ele diz que as pessoas, né, mulheres, homens, corriam aos salões de beleza porque tinham, para usar produtos cosméticos, porque tinham receio de se tornarem obsoletos, né? As mulheres, né, usando maquilagem, os cavalheiros, como ele diz aqui, tingindo os cabelos, o medo de se tornarem obsoletos, então cultivando a imagem para permanecer jovem. Ele começa com essa observação do Kracauer. O Kracauer estava fazendo essa observação sobre Berlim, porque Berlim era uma cidade que, antes da guerra, estava disputando com Paris, né, ser um centro cosmopolita e de divulgação de cultura, de atividade. Então havia muita novidade, muitas mudanças lá, música, teatro, cinema, e o Kracauer está observando isso, e dentro dessa observação ele fez então essa observação mais curiosa sobre como as pessoas buscando os produtos de beleza, né, para poder cultivar uma imagem mais nova. O Bauman vai começar com essa imagem para chegar na ideia final que ele vai trabalhar. Nós vamos ver isso com mais detalhe mais adiante, a ideia do fetiche da subjetividade, né? Então, por isso que ele começa com essa imagem. Ele vai reforçar esse tipo de visão com o trabalho da crítica literária australiana, a Germanine Greer, feminista também, tem vários trabalhos publicados na área de literatura. Ela vai falar que, na citação aqui do Bauman, mesmo nos rincões mais distantes do noroeste da China, as mulheres deixavam de lado seus pijamas em favor de sutiãs acolchoados, e assim ela vai descrevendo o uso também em lugares distantes de pessoas que iam buscando produtos de beleza. Então o Bauman está usando essa alegoria, né, do cosmético, da vaidade, para poder construir o argumento que ele vai desenvolver mais adiante sobre o papel da mercadoria e dos indivíduos, né? Eu vou, nessa frase aqui, lembrar o que eu já havia comentado com vocês, né, sobre o texto do Elias, como que as palavras elas criam determinadas preconceitos na cabeça da gente, né? Eu havia falado para vocês que na política as pessoas costumam falar do voto nos grotões, nos rincões, né? Então aqui é uma ideia que nos rincões, né, do noroeste da China, como se cidades distantes, né, da capital, na China, né, fossem mais rústicas e as pessoas não tivessem
um espanto as pessoas usarem produtos ou consumirem produtos que se consomem na capital também. Só para frisar aqui que eu havia chamado a atenção para vocês, como que o uso de palavras, ele implicitamente constrói uma ideia preconceituosa para a gente, né? Não há espanto nenhum em pessoas em municípios distantes consumirem produtos que se consomem nas capitais, nas cidades maiores, né? Não é um privilégio das cidades maiores, mas fica essa imagem, né? Bom, vamos voltar aqui ao texto do Bauman. Ele vai na sequência aqui dessa alegoria que ele estava falando, como as pessoas consomem mercadoria para tentar mudar a sua imagem, né, para não parecer obsoleto, parecer mais bonito, mais vivo, ou seja, a mercadoria utilizada para mudar a imagem das pessoas, no exemplo que ele vai dar, né, ele vai seguindo mais adiante, citando um outro filósofo alemão importante aí do século XX, o Habermas. Tanto o Habermas como o Kracauer, que nós vimos antes, eles faziam parte de um movimento famoso também, talvez em algum momento vocês venham ouvir falar sobre isso, que se chama Escola de Frankfurt. Principalmente quem for estudar mídia, comunicação de massa, vai ouvir falar da Escola de Frankfurt, e o Habermas e o Kracauer, que nós vimos na citação anterior do Bauman, fizeram parte da Escola de Frankfurt. O Bauman, ele vai utilizar um conceito, né, que é a mudança da sociedade de produtores, né, para essa ideia da sociedade de consumidores. Na sociedade de produtores, segundo o Habermas, e o Bauman vai utilizar esse conceito, existe uma comodificação do capital e do trabalho. Comodificação aqui significa transformar em uma commodity. Commodity é aquela mercadoria que não tem uma marca definida, ela é vendida no mercado, num leilão, né? Não pela marca do seu produto. Por exemplo, café, gado, arroz, são commodities, né? Você vai a um leilão, você vende o seu café pelo preço que está sendo dado. Você não tem a marca do produtor, não é um diferencial do preço, né? Então isso é uma commodity, uma mercadoria comum, né? Ela não tem uma marca diferenciadora, o valor da marca não influencia no preço do produto. O café ele é todo misturado, né, colocado em grandes sacas e chega ao produtor. Claro que podemos detalhar depois isso no mercado, né? Obviamente existem marcas, né, tipos de café, enfim, mas eu acho que a ideia fica bem clara, né? Commodities são aquelas mercadorias que de maneira geral, o produto não é diferenciado por quem o produziu, né? Elas entram num leilão e o preço é estabelecido pela oferta e pela procura, tá? Então, a ideia de comodificação do capital e do trabalho significa que tanto o trabalho como o capital deixam de ter um valor intrínseco por quem o produz. Então o trabalhador não se diferencia mais de outro trabalhador pela sua qualidade, não tem uma marca, não tem um diferencial, né? As pessoas, é um trabalho, você abre vagas, né? As empresas abrem vagas e contrata-se pessoas, independente de quem seja essa pessoa, qual a especialidade que essa pessoa, qual a trajetória, o currículo, né? São porque o trabalho ele passa a ser rotinizado com a tecnificação, né, com as máquinas, e o trabalhador ele seria mais uma engrenagem nesse processo. Se quiser, essa ideia que o Habermas está trazendo aqui, que o Bauman vai incluir, né, isso lá no início do século XX tem o filme famoso, talvez vocês já tenham visto o filme do Charlie Chaplin, em Tempos Modernos, né, em que ele sai apertando parafusos de uma máquina, depois ele sai sozinho, repetindo o movimento, né? Então a ideia é essa. Você tinha antes, por exemplo, para a fabricação de armas, você tinha um mestre armeiro, né, que tinha todo o conhecimento. Depois, com a fábrica, com a mecanização das armas, o mestre armeiro deixou de fazer sentido, ou seja, qualquer trabalhador que fosse treinado para operar aquela máquina poderia executar a função, e a máquina esteira, né, ao final do produto, ao final da esteira, teria o produto pronto. Então a individualidade do trabalhador se perdeu. Essa é a ideia que o Habermas está trazendo, que o Bauman vai incorporar aqui de comodificação. Esse então é o primeiro conceito importante para a gente reter aqui na leitura do Bauman: a comodificação.
Vamos continuar a leitura no próximo áudio e ver os próximos conceitos que são importantes aqui para compreender o argumento do Bauman.